E diante do impasse entre o Executivo e o Legislativo, após a derrubada do decreto do IOF, o relator do projeto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, avalia incluir alternativas ao aumento tributário em seu parecer. André Anelli, de volta conosco nesta edição do 13 em 1, trazendo exatamente qual é a proposta do ex-presidente da Câmara. André Anelli, explica pra gente. Olha, Kobayashi, nesse momento são basicamente duas alternativas que podem ser incluídas, então, no relatório do ex-presidente da Câmara, que é o relator desse projeto de lei que aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A primeira alternativa seria uma tributação progressiva dos dividendos. E a segunda alternativa, aquele imposto de renda de pessoa física chamado como mínimo, que seria aplicado para pessoas que ganham a partir de R$1.200.000. Uma alíquota para essa faixa da população pelo governo é estimada em 10%. Essa é a alíquota defendida pelo governo, mas o próprio relator, o deputado federal Arthur Lira, defende uma redução nessa alíquota, dizendo que é possível que ela seja entre 9% e até mesmo 8%. Então, são algumas medidas que nesse momento estão sendo estudadas nesse relatório do aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Relatório esse que deveria ter sido apresentado já no último dia 26, só que Arthur Lira resolveu adiar a apresentação desse relatório por conta desse clima de animosidade entre o governo federal, entre o executivo e o legislativo, principalmente no âmbito do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que teve aumento das alíquotas decretado justamente pelo governo federal, e a diminuição, a derrubada, melhor dizendo, desse decreto presidencial aprovada aqui no Congresso Nacional. Isso gerou uma animosidade que continua até os dias de hoje, inclusive com troca de acusações agora partindo também para as redes sociais, só que mesmo assim Arthur Lira vem avançando na construção do relatório dessa medida que é a principal proposta do presidente Lula para esse atual mandato e que tem um apoio relativamente grande aqui no Congresso Nacional. É uma medida que conta com o apoio dos parlamentares, não apenas da base do governo, mas também dos chamados partidos de centro. E aí, nesse momento, então, Arthur Lira vem estudando formas de fazer a compensação da perda de arrecadação que essa medida poderia causar, e a expectativa é que esse relatório seja apresentado ainda antes do recesso para não prejudicar os cronogramas da comissão especial que tem se debruçado sobre o tema e, inclusive, se reuniu pela última vez na noite de ontem. Foi ocasião essa, então, em que Arthur Lira deu as declarações a respeito dessas alternativas de compensação do aumento da faixa de isenção. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, diretamente de Brasília. Por aqui, Alan Gani, de que lado que o Arthur Lira está jogando aí? É mais para o lado dos interesses do governo? É o projeto que eles apostam vai refletir em votos no ano que vem? Por outro lado, o Arthur Lira é aquele cara, ex-presidente da Câmara, né? Que é bem articulado com todos os líderes partidários, todas as bancadas, os parlamentares todos ali. E aí, de que lado está o ex-presidente Arthur Lira? Ô Koba, você sabe que enquanto o André Anelli, aliás, trazia sempre cirúrgico aqui a notícia para a gente, eu estava aqui refletindo. É impressionante como o Arthur Lira continua exercendo um protagonismo. Ele age, nesse caso, como uma espécie de presidente da Câmara dos Deputados informal. Qual que é o grande problema hoje, né, o grande impasse? É o IOF e emendas parlamentares, certo? Então você tem esse impasse do IOF e ele surge, ele bate no peito, ele chama para si a responsabilidade, dizendo que vai compor ali no seu projeto alguma alternativa, como uma redução, né, na faixa de isenção, ou uma tributação também menor lá no andar de cima, né, reduzindo de 10% para 9%, tentando agradar todas as partes, tentando compor novamente com o Congresso e com o Poder Executivo. Então, o que me chama a atenção nesse caso é que Arthur Lira continua exercendo, mesmo que informalmente, a figura de presidente da Câmara dos Deputados. Ô Zé Maria, uma vez eu ouvi que ex-autoridade é igual poça d'água, né? Você desvia, não tem mais importância. É ex, perde relevância, perde influência. Não é o caso do Arthur Lira, né? Pois existe essa máxima aqui de que nasce capim
na porta de gabinete de ex, né? Ele vai o que chama de planície. No caso do Arthur Lira, ele tem uma liderança muito forte nessa coisa que eu chamo ali a mula sem cabeça. A mula sem cabeça é que ninguém nunca viu uma foto, mas todo mundo diz que existe. O Centrão é assim. O Centrão não tem um gabinete, você pode procurar no Congresso Nacional inteiro. Não tem uma plaquinha, gabinete central do Centrão. Presidente ou líder do Centrão é fulano de tal. Não, mas o Centrão existe, manda, tem líderes e ele não existe ao mesmo tempo. E Lira é um sinal disso. O Centrão está acomodado com o atual momento da política, porque está acontecendo um embate entre governo e oposição no Congresso Nacional e o Centrão está ficando sem lado, né? E isso é prejudicial na eleição, porque se a polarização continua ou fica maior, quando o Centrão for pedir votos, vão perguntar, você está de que lado? Você está do lado daqui ou do lado de lá? E aí o Centrão não tem lado para apresentar. Então é hora de arrefecer, é hora, segundo os líderes lá, de tentar um entendimento. Ontem, o primeiro encontro, e o Lira está tentando fazer uma saída através do projeto que ele relata, que é da isenção do imposto de renda. Ali, nesse projeto, se houver um acordo, pode entrar um aumento do IOF ou uma arrecadação que possa suprir aí o que o governo vai deixar de arrecadar, que é chamado gasto tributário, né? Com a isenção. Pode ser por aí esse acordo, sim, e o Lira vai ganhar aí a fama de apagar esse incêndio que foi aberto no Congresso Nacional. Ô Bruno Musi, como é que você vê a ideia aí, essa alternativa, incorporar essa questão do IOF no projeto do imposto de renda, fazer ali um bem bolado, um remendo? Como é que você vê a proposta? Bom, Cobá, eu vejo exatamente como você falou. O Brasil, a gente vai incorporando remendos atrás de remendos e até fazendo o link com a tua primeira pergunta e que o Zé mencionou, falando que o Centrão não tem lado, quando você perguntou primeiro de qual lado ele estaria, a verdade é que é essa, não tem lado, não tem ideologia. Eu já mencionei que no Brasil, quantos partidos nós temos? 30. Você não tem esse tipo de ideologia, você tem ali basicamente partidos para conseguir ter acesso ao fundão e de acordo com a política do momento, eles vão jogando daquele lado. Portanto, me parece que nós, enquanto cidadãos, temos que ficar em volta de uma mesa sentado, financiando tudo isso, sem poder, inclusive, opinar se as soluções propostas são das melhores ou não. E a gente vai de solução tampão em solução tampão. Eu lembro que na segunda-feira, o próprio Peperno mencionou a respeito disso. O Legislativo cobra o corte de gasto do governo, urgente e necessário, mas aumenta os gastos com mais deputados. Agora nós vemos o Judiciário também aumentando e o Congresso não falando absolutamente nada. Então me parece um complô, uma união ali em que eles vão arquitetando o que é melhor para eles. Com relação ao projeto do IR, fica claro que o Brasil precisa corrigir a tabela do imposto de renda. Afinal de contas, você não corrige há muito tempo e a inflação vai consumindo. Tem um dado importante. Em 1º de julho de 1994, primeiro dia de circulação do Plano Real, nós já perdemos 88% do poder de compra do real. O que R$100 comprava naquela época, compra hoje pouco menos de R$12. Então você precisa fazer esses ajustes. Só que a discussão, também volto no que eu mencionei segunda-feira, é sempre no resultado final, nunca na raiz do problema. Por que é que nós não discutimos fazer a correção da tabela do imposto de renda? Perfeito, só que ao invés de tributar mais outras pessoas e empresas, diminuir o tamanho dos excessos burocráticos estatais para que todos paguemos menos impostos, seja empresa ou pessoas. Isso vai surtir um efeito positivo, inclusive, principalmente, na vida dos mais pobres. Mas não, a gente acaba sempre na discussão superficial, que é aumentar mais impostos, tributar outros, ao invés de tirar o poder de poucos e devolver muito mais dinheiro e poder aquisitivo na mão da população.